Verificando conexões, número 11. Estamos ao vivo! Mantendo a consistência. Hashtag número 11. Estamos ao vivo. Bate-papo com handbolista. Episódio, capítulo de número 11. 11. Mantendo a consistência em 11 semanas. 11 semanas consecutivas. Estamos aqui, né? Batendo um bate-papo com a galera, com as celebridades da handball no nível mundial. Boa Cid tá na área já, foi o primeiro a entrar aí. Bate-papo com handbolista toda quinta-feira, religiosamente. Nossa convidada já está aqui na área também. Já vou adicionar ela aqui. Bate-papo com handbolista toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Finalzinho da tarde, começo da noite. Ah, Adriano, por que não deixa fixo o horário? Porque nossos convidados estão pelo mundo. E a gente deixa horário fixo. Mas de segunda-feira, 8h30 da noite, tem horário fixo lá no YouTube, live, lá no Rede Fala Tomás. E aí, garoto? Show de bola. Ana Nunes, que Olá, demais. Tudo bem, querida? tudo bem, e você? Tudo jóia, que demais. Muito feliz com sua presença aqui com a gente. Eu estou feliz com o convite para falar um pouco mais da minha vida, da minha caminhada aí no esporte. Legal, show de bola. Então, oficialmente, então, boa noite a todos, galera. Boa noite, Hanna. Que demais. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Só para você entender rapidamente o contexto aqui, a gente tem um quadro, né, que chama Bate-Papo com Handbolista. Esse é o 11º episódio. Nós estamos há 11 semanas consecutivas, toda quinta-feira, batendo a consistência, né? O segredo do sucesso é a consistência. Nós estamos ali, ó, 11 semanas já consecutivo. E cada vez é um convidado do mundo já fora aí. Galera do Japão já falou com a gente, galera da Espanha, Brasil. Porra, já a galera do mundo inteiro aí, ó. Estamos aqui com a nossa listinha já para semana que vem, para outra semana. Ó, já temos uma listinha com 34 nomes. Meu Deus, E cada, ó, se tudo der certo, nós temos já programado os convidados certinho até o dia 14 de dezembro, meu. Até o dia 14 de dezembro. Então, estamos aí na pegada, na consistência. Hanna, obrigado do fundo do coração por você estar aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite, ter dedicado essa uma horinha do seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Obrigado, tá? imagina, volto a dizer, obrigado a você por ter me convidado a falar um pouco mais da minha vida e da minha trajetória. Legal, demais. Ó, a galera mandou pergunta pra gente inbox. Da outra vez eu coloquei, semana passada foi o Thiago, né? O Thiagos. E aí eu coloquei mensagem pra galera mandar lá, né? Não, aí pelo amor de Deus, mas choveu mensagem, choveu, aí eu falei, cara, eu não dei conta. Então a galera mandou no inbox lá, eu separei algumas perguntas aqui, né? E, cara, vamos começar para você se apresentar aí para a galera. Tem uma geração da galera mais nova que está aí com a gente na Rede com FO que não te conhece, né? Os moleques mais novos, a garotada, os jovens atletas. Se apresenta para a gente. Então, meu nome é Hanna, tenho 27 anos, sou natural de Recife, Pernambuco, né? Comecei a jogar handebol com 8 anos na escola. E mais tarde, depois de negar várias propostas, eu tomei coragem e vim jogar aqui, né, no Sudeste, em São Paulo. Ano passado foi a minha primeira temporada na Europa. Já tive passagem pela Seleção Brasileira de Handball. E é isso. Essa sou eu, Ana Nunes. Não sei mais o que falar. É, Dobeutre, que fala? É, eu não lembro agora se é boa tarde, boa noite. Dobel Em russo, Ultra, né? Dobel Do- Ultra Dobel Ultra é bom dia. Bom dia. Spokane à noite é boa noite. É, não, tá tentando lembrar pelo menos uma palavra em russo para falar com você. Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Você veio para São Paulo, saiu de Recife, você veio para São Paulo. Você tinha quantos anos na época? Você se lembra?
Eu sou bem ruim pra lembrar as coisas, mas se eu não me engano, eu tinha 16 e ia fazer 17, eu acho. Eu tinha acabado de sair da escola, assim, eu tinha terminado a escola. E a escola termina com quantos anos? 16? 16, 17, 18, depende, né, o quanto você entrou 17, antes. eu acho. 17. E aí, você saiu de Recife, você já vinha foi para qual foi o seu primeiro clube aqui em São Paulo? Foi Metodista? Metodista, São Bernardo Metodista. E na época, quem que era seu treinador, você se lembra? Era o Edu, claro que eu lembro, como que eu esqueço. O Edu, meu amigão, gosto muito dele. Ele abriu não só a primeira porta para eu vir para cá, para São Paulo, mas eu saí da Metodista e depois eu tive a chance de voltar, né, de novo. E a gente tem uma amizade bem boa, sincera. Inclusive, ele sempre conversa comigo, as portas estão abertas e tudo mais. E ele tem um espaço no meu coração. Não tem como esquecer ele, não. Que demais, show de bola. Olha só, você jogou os jogos escolares, aí você começou a se destacar lá na escola, né? Você chegou a jogar campeonatos nacionais pelo Recife? Escolar ou clube? Isso, e escolar. Então, eu comecei na escola muito nova, né? Na real, com 8 anos eu comecei no esporte, assim, esporte. Comecei a jogar handball, mas eu fazia também, por exemplo, acabava a aula e eu ficava na escola esperando minha mãe. Eu morava na rua da escola, né? Minha casa era na rua da escola, do Colégio Imaculado Coração de Maria. E aí a minha mãe fazia marmita, né? Para vendia e tudo mais. Ela ia entregando e também entregava uma parte na escola. Então ela ia entregando e por último ela entregava na escola porque aí já me pegava e eu ia para casa. Então nesse intervalo eu fazia aula de judô, de dança moderna, de futsal, de tudo quanto era esporte eu fazia assim porque eu era bem, ainda sou um pouco, né, hiperativa. Então eu comecei com 8 anos e minha mãe também incentivou para eu fazer esporte muito cedo, porque eu dava trabalho para ela, tadinha. Ela queria que eu gastasse minha energia, né, para chegar em casa e já ficar tranquila e dormir. Então eu fiz muitos esportes assim, mais ou menos uns 2 anos eu fiquei participando de vários esportes assim. E aí eu fui me destacando mais e gostando mais do handball, né? O técnico de handball, ele era amigo pessoal dos meus pais, assim, porque ele estudou junto com os meus pais na época de escola deles. Então, eu gostei mais, eu me identifiquei mais com o handball e fui me destacando. E aí, a partir do momento que eu fui me destacando, eu fui abrindo mão dos outros esportes e fui caminhando somente com o handball na escola. Então, essa escola, com ela, eu participei de etapas regionais, né? Etapas regionais do escolar, mas a gente não passou para ir para nacional, que é antigamente era o JEBs, né? Agora Aham. são os jogos escolares brasileiros, né? E aí eu troquei de escola, fui para quando eu completei acho que 14 anos, eu queria ir para o clube português, né? Porque eu só jogava na escola. Para eu crescer mais, eu estava muito envolvida, eu era muito fominha e tudo mais, né? E eu tinha referências do clube português lá em Pernambuco, a Samira, né? Ela já era seleção brasileira de handball, ela é um pouco mais velha que eu, então ela já era seleção brasileira de handball. E era do clube português, então eu me espelhava nela, assim, porque era um sonho, né? Eu queria participar da seleção brasileira de handball. Então, eu queria muito ir para o clube português e tudo mais. E aí tinha a Dayana também, a Dayana Rodrigues, que na época agora ela não joga mais handball, ela é do CrossFit e tudo mais, uma super atleta. Mas eu também me espelhava nela porque ela também era da seleção brasileira de handball e do clube português. Tinha uma outra também, a Maria Júlia, que, pô, essa menina era craque, assim. E ela teve algumas lesões no joelho e aí ela abdicou, do esporte e tudo mais e decidiu não jogar mais. Mas o Clube Português do Recife era referência lá pra mim, entendeu? E eu queria muito.
Eu já participava da seleção pernambucana, que também era um sonho. Então eu fui trilhando as coisas assim que eram próximas de mim, assim, sabe? E tipo, quando eu saí do clube, eu fui quando eu saí da escola que eu fui pro clube, eu também fui pro clube, pra escola Anglo Lira do Cordeiro, que é tipo, todo mundo que estuda na escola é do clube, entendeu? Nem treina no clube, nem treina na escola, treina todo mundo no clube e joga pela escola. Então só vai pra escola estudar mesmo, não precisa ir treinar. Então, eu saí de lá e fui pra escola, então eu fiz primeiro ano, segundo e terceiro na escola, que o técnico é o Cristiano, e foi lá que eu fui para Olimpíadas da Juventude Escolar e tudo mais. E dessas 3 vezes, a gente foi campeão 2 vezes. E depois Deus, daí, quando eu terminei a escola, foi que eu vim para São Paulo e aí eu já fui para faculdade, eu já tinha terminado a escola. que demais, que demais. Cara, o português, ele revela, assim, muitos atletas, né? É absurdo, É assim, você tem verdade. muita gente que passou por lá, assim, antes de vir para São Paulo, antes de vir para a seleção brasileira. É absurdo, assim, o trabalho do professor lá é muito legal, muito bom. Aí ele está agendado aqui com ele, mas ele não sabe ainda, né? Se ele estiver vendo aí, ó, eu vou já até passar para ele a data aí, ó, é 17 de agosto, mas ele não sabe ainda. Eu agendei que todo mundo, agora só precisa avisar a galera, né? Eu já até dando um spoiler aqui já. Ô, Hanna, e aí você chegou aqui em São Paulo, essa selva de pedra, você veio sozinha, com quem, como que você veio? Então, ai, tem uma galera aqui dizendo que é minha fã de Pernambuco e tudo mais. Quero mandar um beijo para Pernambuco. Eu tava lá semana passada, meu Deus do céu. Eu já cheguei aqui faz poucos dias, mas já tô com saudade da minha terra. É, Então, eu vim sozinha. Eu tinha algumas propostas para vir para São Paulo, mas como eu sou muito apegada à minha mãe ainda, né? Naquela época, putz, muito mais. é, eu ficava adiando, eu vou, mas eu nunca ia, entendeu? Eu falava, não, não, não. Na hora eu ficava dando mole pras propostas e quando chegava na hora realmente definitiva, eu dava um pouquinho para trás, eu falava, ai, ano que vem, vou terminar a escola, não sei o quê. Até que eu terminei a escola e aí eu fui. Foi uma proposta para ir para Metodista que, pô, não tem como a gente falar de handball nacional feminino, masculino também, mas como eu sou mulher, né, feminino, que era onde eu via mais jogos, né? Antigamente eu não via tantos jogos masculinos assim, então, e não lembrar da Metodista. Então, quando eu recebi essa proposta, eu falei, ai meu Deus, meu dedo, calma aí, um cachorro. E Ah, aí, põe ele. Otto, olha lá, amor. Já daqui a pouco vai ter, ó, eu vou dar um spoiler aqui, daqui a pouco vai ter gravação no TikTok da Hannah junto com o marido dela aí, o namorado dela. Daí já chama ele pra vir aí daqui a pouco, tá? Participação especial. A gente faz vários. E aí, e aí eu recebi a proposta para vir para Metodista, que, pô, era um meu sonho, né, e tudo mais. E aí eu vim sozinha para morar com algumas meninas, mais 2 meninas, se eu não me engano, eu sou péssima para lembrar. Mais 2 meninas, a Thali, a Carol, que era a goleira, que agora tá na Noruega, se eu não me engano, né? Eu vim para morar com elas, jogar. E aí eu fiquei até 2000 e eu vim em 2012, foi meu primeiro ano. Joguei 2012, 2013, 2014. Em 2015 eu fui para Pinheiros e para jogar lá, mas infelizmente eu me lesionei e eu não joguei a temporada. E em 2016 eu voltei para Metodista, que já estava na transição, né? Metodista, Unip. E, e aí eu fiquei até 2019, foi ano passado, que eu fui para a Rússia. Na Rússia. Show. E aí você chegou aqui em São Paulo. Como que chama? O quê? O cachorro? Como é que Otto. chama? Otto. Otto?
Ah, que demais, com dois t. Oi? Ah, que bacana. Com dois t. É. Que massa. Hanna, tive uma pergunta. E aí, você chegou aqui para morar com as meninas e tal. Você chegou para jogar praticamente no Júnior, né? E como é que Exatamente, eu foi essa jogava júnior e adaptação? adulto. O Júnior e o adulto, né? E Exatamente. como é Era que meu foi primeiro para ano, eu chegar? acho. Nem sei. Era meu segundo ano de juvenil, mas aí não tinha juvenil na época na Metodista, então eu jogava júnior e adulto. E o adulto. E aí, naquela época, 2011, 2012, 2013, cara, Metodista, São Bernardo ali, né? Tinha um timaço, tinha umas atletas muito fera, né? Algumas de seleção brasileira, né? Várias de seleção brasileira. E como é que foi, Exatamente. assim, a receptividade das meninas? Você já chegou e falou, caramba, Célia, pô, aquele monte de, né, atleta, assim, de top. Como é que foi aí, meu, esse primeiro impacto, assim? Exatamente. Primeiramente foi isso, foi um impacto muito grande, né? Mas assim, eu tava muito feliz e tudo mais. Eu já conhecia algumas meninas porque eu já tinha passagem pela seleção brasileira adulta, né? Mesmo não sendo adulto ainda. E aí eu já conheci algumas, a Thaíra, a Célia, a Adriana Nascimento, a Ariadne, a Jaque tinha acabado de sair da Metodista, mas eu conheci algumas que estavam ali e outras que não era, que tinha subido agora para adulto, a Débora, a Carol, a goleira e tudo mais, que era da categoria de base da seleção brasileira de handebol comigo. Então eu já conhecia uma galera lá. Meu Deus, tá difícil. Ele morde muito. Eu já conhecia uma galera lá, então foi muito fácil esse acesso. Elas também sempre foram muito simpáticas e tudo mais comigo. Como eu falei, a gente já se conhecia na seleção, então foi bem tranquilo. O Edu gosta muito de mim, então eu não tive nenhum problema assim. O problema que eu tive de ter vindo para cá, para São Paulo a primeira vez, foi adaptação longe da minha família, frio, porque assim, Pernambuco, meu Deus do céu, não existe frio. Eu até fiz um stories outro dia zoando minha avó lá. E aqui, até hoje, eu não me acostumo, não. Eu gosto de calor mesmo, eu sou do calor. Então, eu sofria muito por isso, por, por, por ter que ficar longe da minha família. Minha casa sempre muito cheia, todo final de semana tinha alguma coisa, churrasco, sei lá o que, a gente estava na casa da minha avó. E aqui não. Aqui tinha jogo no sábado, no domingo eu ficava, era o único dia de folga, então eu descansava assim. E aí já ficava meio triste porque eu estava longe da minha família, daí fazia uma chamada de vídeo e chorava. Era difícil essa adaptação, mas quanto o time mesmo, eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho a agradecer na verdade, foram a minha família muito tempo, né? Quem foi, Otto? Verdade. Ô, Hanna, e tive uma pergunta. Quando tá lá na terrinha lá, a mamãe cozinha, faz comida, tudo, né? E aí, quando você veio pra cá, como é que era essa questão da comida? Era vocês que faziam? Tinha um restaurante? Como é que era? Tem alguma história, você se Olha, lembra ou não? então, a Rosária, ela me ajudou muito, porque assim, eu era péssima, eu ainda sou muito ruim. Assim, eu não sei fazer feijoada, essas paradas assim, muito. Eu não sei nada disso. Eu sei fazer arroz, feijão, macarrão bonitinho, sorte que eu faço dieta, inclusive voltei ontem. Então, eu É, como muito mais comida de verdade, assim, nada muito burocrático, por exemplo, legumes que ainda não tem mistério nenhum, salada, não tem mistério nenhum, frango, coisas mais práticas assim, peixe, não sei o que, sabe? Então, eu não sei fazer lasanha, essas paradas assim, eu não é comigo. Mas comida de dieta, eu me arrisco e eu consigo comer direitinho. O Gabriel também, o meu marido, ele faz comigo, porque se eu fizer sozinho, eu vou furar a dieta com certeza. Então, ele faz comigo, ele come, a gente se mata. As minhas comidas eu consigo fazer. Agora, comida muito cheia de pra que isso, não é comigo, não. é, Mas quando eu vim pra cá, eu não sabia, né? Minha mãe fazia tudo, eu morava com a minha mãe. Então, então eu esqueci o nome agora
do restaurante que a gente tinha direito na Metodista, era o almoço que a gente tinha direito, ou a janta, sei lá. E aí eu conseguia pegar lá, dentro da Metodista, dentro da faculdade, eu conseguia pegar lá uma refeição, né? O café da manhã era tranquilo, antes de ir para a faculdade, a gente treinava à noite na época. E e o almoço, eu ajudava a Rosária, assim, porque o primeiro ano eu ajudava as meninas da minha casa e eu comia muito miojo, eu era péssima. Nossa, a nutricionista da seleção, a Júlia, queria me matar, me socar. Coitada, meu Deus do céu, eu tenho dó dela. Mas, mas depois eu fui morar, no segundo ano eu fui morar com a Rosária, no apartamento. E aí ela foi me ensinando algumas coisas. Eu queimei vários arroz, eu deixei vários arroz tipo papa, era péssima, nossa. Mas qualquer coisa eu ligava para minha mãe também. Eu falava, mãe, me ajuda, como que eu tempero não sei o quê? Como que eu faço isso? A Rosária, quando ela não estava em casa, né? Eu ligava para minha mãe. E a gente ia se virando. E muita coisa que eu consigo cozinhar hoje, eu aprendi, foi a Rosária que me ensinou, assim, no dia a dia. Mas eu sofri muito, tipo, de Que cozinhar. demais. E o que a Rosária fazia que você mais gostava? Olha, quando no primeiro ano eu comia bem ruim assim na Metodista, no segundo ano eu já fui melhorando. Eu comia muito biscoito, né, que é bolacha aqui, recheada. Eu comia pizza, eu comia brigadeiro até hoje eu me mato, eu gosto muito. Mas eu comia miojo, todas essas comidas, nuggets, não sei o quê. E aí, no segundo ano, foi que eu comecei a comer mais saudável. Não como agora, que eu como muito mais, mas eu comecei esse processo, assim, de entender um pouco mais, sabe? De querer cuidar do meu corpo, da minha vida fora de quadra, entendeu? Porque a gente, às vezes, pensa que ser atleta é só aqueles 60 minutos ali ou 2 horas que tem de treino, mas é muito mais, né? E aí, no segundo ano, foi que eu comecei a me cuidar e tudo mais. Então, a gente comia muito frango com salada, arroz, feijão. A Rosária faz feijão preto, porque no Rio eles comem muito feijão preto. Então, eu amava o feijão preto dela. Que demais. Um dia eu tava indo para São Bernardo fazer um jogo à noite, acho que era Brasileira, Liga Nacional, não lembro agora. E aí eu entrei numa loja, que tinha uma loja de. Ali, quando você vem da. Ai, como é que chama aquela rodovia e tal? Que você faz o balão assim e tal. E era uma loja de sunga, camiseta esportiva. E aí entrei na loja, a Rosária tava lá na loja lá. Ah, não compra essa cor não, essa tá feia. Aí, Ela amava um além, biquíni, realmente. loja de biquíni, sunga, era muito legal essa loja aí. Tinha preços bons lá na época. Ô, Hanna, coloca o Gabriel aí do lado aí. Ele tá aí com você ou não agora? Não, o Guy, ele tá tomando banho, ele tá fazendo home office, coitado. Ele acorda às 5 da manhã, ele faz treino, ele faz um monte de coisa. Ele faz uns cursos online, não sei o quê, e o dia inteiro de reunião, e aí agora ele tá tomando banho dele. Ele saiu daqui da mesinha e eu entrei. Mas já ele sai e eu ponho ele aqui. Tá. Ô, Hanna, e aí você foi 3 anos assim direto na Metodista, Metodista São Bernardo ali, e ali você já teve a oportunidade de fazer parte do grupo da seleção brasileira, o adulto, né, o principal, né? E como é que foi a sua primeira convocação? Você se lembra, não, no adulto feminino, no principal? A minha primeira convocação foi com 16 anos, eu ainda estava em Pernambuco, eu era cadete ainda, né, na real. E o Morten foi logo quando o Morten foi, foi técnico. Ele era técnico da categoria de base e da adulta. Então, ele me convocou para a categoria de base. E depois, no mesmo período, assim, toma ele aqui, Vicky, ele tá me mordendo, por favor. E depois ele me convocou para adulta. Depois você vem aqui dar um oi na minha live. Qual foi o primeiro mundial que você foi? Você se lembra? O primeiro, ó, nossa, eu sou péssima, meu pai. No primeiro, eu lembro que eu participei. Quando eu entrei na seleção, teve um mundialito, meses depois, assim, na Itália. Então foi isso, foi em 2009, 10, alguma coisa assim. Eu sou péssima.
E depois, 2008, eu acho, eu não tô lembrado. Foi logo o ano que o Morten entrou. E depois do Mundialito, teve o PAN, teve em Balneário Camboriú, depois teve alguns campeonatos. O primeiro Mundial, acho que foi juvenil e na República Tcheca, eu acho. E em 2011, o meu foi o meu primeiro Mundial adulto. Só que, na verdade, eu não joguei. Eu tava com um grupo. Eu tinha acabado de voltar de uma fase da adulto. Voltei para Pernambuco. Aí foi bem correria essa época, porque era época de prova, eu lembro. E aí eu tive que, meu Deus, me reorganizar tudo. Minha vida tava de cabeça para baixo, porque eu faltei muita aula, né? Então, assim, eu fui para as fases da adulta, voltei. E aí, depois dessa fase, cheguei em Pernambuco na semana. Eu cheguei em Pernambuco, sei lá, num domingo. Na segunda, eu tava estudando na fase, né? Estudando, porque era treino de manhã, de tarde, de noite, reunião e tudo mais. Então, eu tinha prova da semana inteira, da segunda até a sexta, sozinha, no, na sala da coordenação, porque eu já tinha perdido, entendeu? Eu já estava remarcado. E aí, quando eu cheguei no domingo de manhã e tal, não sei o que lá, da Rita ligou, a Rita Orsi, que é de Jundiaí, que na época era supervisora da seleção e tudo mais. Ela ligou e falou assim: Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Olha, eu preciso de uma central para jogar os jogos abertos, os jogos abertos, eu acho, não foi os regionais, acho que foi os abertos. Jogar os jogos abertos por Jundiaí, adulto. Aí vai jogar contra Metodistas, vai jogar contra não sei o quê, Santo André, que na época era um pau a pau, assim, aqui em São Paulo. E aí, eu queria. Eu liguei pro Morten, o Morten falou que tinha uma jogadora muito boa que poderia jogar porque estava em Pernambuco, não joga essa competição, né? E em Pernambuco não tem campeonato o ano inteiro e tudo mais naquela época, né? Então dá para você vir. O que você acha? Aí eu vou falar com minha mãe e tal, mas eu já te ligo aí, tá bom? Eu desliguei o telefone, mãe, meu Deus, vou jogar contra Metodista, não sei o quê, nananã, fiquei mó feliz da vida. E aí minha mãe, tá, mas e como a gente faz com as provas? Porque eu tinha que viajar, acho que na terça-feira, porque a gente ia viajar na sexta-feira. Só que eu tinha que viajar na terça-feira para treinar com o time, né, da Rita, aprender jogadas, tudo mais. E aí eu falei, mãe, não, por favor, por favor. Aí ela, não, primeiro, fala pra ela que amanhã a gente vai dar a resposta, mas primeiro a gente vai ligar na escola para ver o que a gente pode fazer. Aí esperei no outro dia, ansiosa, falei, Rita, amanhã eu só vou poder te dizer amanhã, porque minha mãe vai ligar pra escola, nananana. Então, na segunda, ela falou assim, ó, mas amanhã, até a hora do almoço, você tem que me dar a resposta, porque eu tenho que comprar as passagens na terça. Aí eu, mãe, por favor, mãe, e tal. Aí minha mãe, calma. Daí eu fui pra escola, fiz a primeira prova, falei com a coordenadora falou, ah, tudo bem, quando você voltar, você vai ter que fazer. Só que aí você não vai ter a segunda chance, porque era tipo assim, eram 3 provas para tirar 2 notas. A nota pior eu eliminava para dividir por 2. Então, assim, eu não ia ter essa chancinha assim, né? E aí eu já tava, meu Deus, eu vou morrer, meu pai. E aí eu já tava no terceiro ano, né? E já tava, meu Deus do céu, vestibular, não sei o que lá, nananã. E aí e aí eu fui na terça-feira, eu fiz a minha mala rapidão e fui na terça-feira, cheguei lá, já treinei. Treinei a semaninha, né, esses dias e fui e a gente viajou pro interior de não lembro agora, que eu sou péssima. E aí a gente viajou e jogou no final de semana, a semana inteira e tal, não sei o que lá. A gente chegou, acho que no domingo, no sábado, eu sou péssima, e a gente começou a jogar e tal. A gente jogou contra Metodista, jogou contra Santo André, contra Itapevi, a gente jogou contra vários times. E foi uma experiência muito bacana. Quando eu voltei, quando eu voltei dessa viagem, a minha mãe, agora você vai estudar, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá. E aí
eu já tava com uma proposta para ir para Metodista e tal, não sei o que lá, o Agberto falando comigo, o Ula, o Edu, todo mundo me ligando, o Adriano, na época, o Grilo, né, que era o supervisor de lá, me ligando e tal. E aí eu conversando, da minha mãe, você vai, eu vou, mas toda vez eu falava que eu ia e desistia, né, com medo de sair da minha casa. E aí quando eu cheguei para fazer a prova, o Morten ligou e falou assim: Ô Hanna, oi, olha, a Mayara, ela tá vindo, vai ver uns dias antes, eu não lembro direito, mas ela jogava na França, ia ter a fase da seleção já pré-mundial, né, 2011, mundial aqui no Brasil. E ela não Uhum. consegue treinar agora na fase, porque ela tá com um problema na canela, canelite. Na verdade, eu nem sei o que que é. Tô dando um diagnóstico aqui que é canelite, mas eu nem sei o que que é. E falou pro que ela tem uma lesão na canela e tal. Ela não vai treinar essa fase, vai tratar. E você vai treinar com a gente. Se porventura ela não conseguir se recuperar, você vai pro Mundial e já tá aqui e tudo mais. Daí eu, meu pai eterno, não acredito que eu tô vivendo isso, já fiquei em choque. Aí lá vai eu falar com a minha mãe de novo. Mãe! Minha mãe, o quê, Hanna? Aí eu, olha, eu recebi uma proposta, o Morten me ligou pra eu ir. Aí eu falei assim, eu recebi uma proposta dela, não vai. Aí eu, não, foi o técnico da seleção que me ligou, o Morten. Na verdade, nem é proposta, é uma convocação para adulta. Só que é para o Mundial. Aí ela, o quê? Aí eu, e tal, não sei o quê. E todo mundo ficou em choque, minha família ficou muito feliz, assim, né? Porque minha vida era handball. Comecei handball com 8 anos de idade. Então, as histórias que eu tenho para contar na minha vida é basicamente handball mesmo. Tudo que o handball proporcionou, o que me envolveu, o que eu vivi pelo esporte. Então, todo mundo é muito envolvido, todo mundo foi muito presente na minha vida no esporte. Então, qualquer conquista que eu tinha no handball era uma festa, né? Então, a gente comemorava cada convocação, adulto ou categoria de base e tudo mais. Então, uma convocação para o Mundial adulto no Brasil, todo mundo estava soltando fogos na minha casa. Meu pai ficava o tempo todo, ninguém podia ligar para minha casa que ele falava, minha filha foi convocada, não sei o que, não sei o que. E tinha gente que nem sabia. Tinha amigo dele que nem conhecia handball e ele ficava falando, né? Então ficou todo mundo muito feliz. E aí lá vai minha mãe de novo na escola, não sei o quê, nananã, aquele bafafá inteiro. Daí eu fui pro Mundial, treinei, né? Na verdade, na fase de treinamento. E aí a Mayara se recuperou da lesão, jogou o Mundial e eu fiquei com um grupo, eu fiquei no hotel com um grupo. Eu ia para os jogos, ficava na arquibancada bonitinha, mas eu treinei até o último dia de um mundial e foi o meu primeiro mundial, assim. Eu não joguei, obviamente, mas eu estava ali no grupo e foi muito especial para mim. Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos, era meu primeiro ano de juvenil, eu estava no terceiro ano da escola. E aí eu voltei, né? E tive que fazer as provas na correria. O colégio, querida, a gente já tá de férias, quase. E, e eu tendo que fazer as coisas na correria e tudo mais. Então, o meu primeiro mundial foi adulto, foi em 2011, que eu nem participei, mas estava no grupo, que foi muito especial para mim. Eu guardo isso aqui na minha cabeça. Mas o primeiro mundial realmente que eu joguei foi 2013. É. E como é que foi essa transição de 2011 para 2013, né? Aqui a gente tem, eu trabalhei nesse Mundial 2011, né, de secretário cronometrista, na época a gente não era nem internacional ainda, e a gente ficou na fase do Ibirapuera, né, onde estava a seleção brasileira lá, Uhum. e foi muito legal, a gente estava ali, a gente viu a evolução do Mundial, né, ao longo do que ele foi acontecendo, né, as pessoas ficaram sabendo que estava tendo Mundial, começou a encher o Ibirapuera, né, trazer mais gente, e foi muito legal, né. E ó, tem uma galera aí que eu já me perdi já das perguntas, me desculpa, eu vou estar respondendo aí depois. E tem até a galera Greenland, nossos amigos é Greenland lá. Ô Adilson, dá um help aí enquanto a gente conversa aqui. Então é o seguinte, e aí 2011, Mundial aqui no Brasil, e aí em 2013 tinha o Mundial na Sérvia, né? Como é que foi essa transição sua de 2011 para 2013, né? Aí você já estava aqui em São Paulo, já estava treinando aqui, né? Já, E como é que exatamente. foi No final, essa preparação para 2013?
Então, no final de 2011, eu terminei a escola e tudo mais, e aí no final de janeiro, porque os treinos começavam em fevereiro aqui, na Metodista, no final de janeiro, assim, sei lá, mais ou menos dia 20, eu vim para São Paulo para me acomodar, né, no apartamento, para entender tudo direitinho, onde eu ia estudar na faculdade, para fazer o vestibular, para começar a estudar no primeiro semestre, para conhecer o clube, os técnicos, tudo bonitinho. E como eu já estava na seleção adulta, né? Eu ia para a categoria de base e adulta, né? Desde os 16, assim, eu já ia para a seleção adulta. Só que com 16 anos, ninguém joga adulta, né? Porque não pode. Então, eu ia mais para atrapalhar os treinos mesmo, porque, porque só por Deus, né? O Morten, ele insistiu em mim, graças a Deus, obrigada, porque por isso eu vivi muitas coisas legais e marcantes da minha vida. Mas eu já estava na seleção 2016, assim, a minha primeira convocação, mas eu não ia para competição nenhuma, eu só treinava com elas. Só não, que isso para mim era muita coisa. Mas depois eu fui caminhando, sempre todas as convocações eu tava, todas as convocações eu tava, menos em competições, então eu fui caminhando com elas e tudo mais. E quando a gente chegou em 2013, eu já tinha evoluído mais. Eu estava num ano muito bom aqui na Metodista, né? Que eu jogava 60 minutos e tudo mais, então eu já estava mais confiante. Não que em Pernambuco eu não jogava 60 minutos, mas eu tô falando que ritmo de jogo para atleta é muito bom. E isso é o que eu mais gostei na vida, assim, porque na verdade eu sou bem fominha. Então eu evoluía muito com isso, com muito volume de jogo, assim, entendeu? Dá muito ritmo de jogo pra mim. Então, pra todo mundo, na verdade. Então isso me ajudou muito. Em 2013 a gente veio, um time super fechadinho. A Taíra tinha aposentado, né, em 2012. Então, em 2013 a gente tava sem a Monique, que era a nossa meia esquerda, sem a Taíra, que também era a nossa meia esquerda, as duas seleção brasileira de handball. Então o time era de meia esquerda, era top. E E aí tinha Juliana Malta, a Ju, lá de Pernambuco. Tinha eu de central, a Thali, né? A Thalita. Tinha um time base, mas sem essas duas meia esquerda. A Ju e eu, a gente ainda era júnior. Então, a gente estava chegando no adulto, né, esse ano. Era o último ano de junho, né? Então a gente estava chegando no adulto esse ano, assim, porque o ano anterior a gente era primeiro ano de júnior. Então a gente estava meio que era o nosso primeiro ano em São Paulo, então a gente tá, quer dizer, o meu primeiro ano em São Paulo dela ela estava em São José, mas na Metodista era outra coisa totalmente diferente, né? É mais responsabilidade assim para jogar tecnicamente, taticamente, né? Taticamente, na verdade. E isso pesa bastante, né? Então a gente ficava meio travado. Então em 2013 eu estava mais solta. No meio do ano a Juliana foi para a Europa, foi para a Polônia, se não me engano. E então a gente ficou sem meia esquerda, assim, na hora. E aí eu jogava de central e meia esquerda. Assim, quando eu não tava de central, eu tava de meia esquerda. E jogava assim, também todos os jogos, né? Não tinha como muito que rodar, assim. Então, a nega, né, a Mari, ela não tinha idade ainda para subir, para jogar de meia esquerda. Só no outro ano que ela subiu, em 2014. Então, assim, era a gente ali, o time tava fechadinho, então foi um ano que eu joguei muito. Tava muito solta, muito feliz, jogando bem, sabe? O nível tava bem bom. Eu tava indo pra. Tinha fase júnior, tinha fase na outra semana adulto, e treino e jogo, toda semana tinha jogo, então eu tava vindo numa fase muito boa, né? Treinar com Duda Morim, com Ana Paula, com Dionise, chutar na Babi, na Maíssa e jogar Paulista que, pô, eu tava muito bem, assim. Foi um ano que eu considero que foi um dos melhores anos, assim. E, e aí eu fui pro Mundial no final do ano. Foi melhor ainda, porque você tem um ano inteiro pra ir, aí vai, né? Você pega, liga o carro, põe primeiro e só vai. Então eu já tava mais solta, assim, entendeu? Então foi o ano que, tipo assim, eu fui muito feliz, assim, no clube, independente de ter ficado em segundo lugar na Liga Nacional.
Mas foi um ano muito bom, assim. Que demais. Vamos falar do Mundial. Mundial, a galera mandou um monte de pergunta aí, eu já me perdi quem que foi, né? Eu tenho separado algumas perguntas aqui. Como é que foi o Mundial, né? 2013 foi o Mundial assim que a gente foi campeã. Foi um momento histórico para nós brasileiros, histórico para o handball aqui da América, né? Conseguimos um feito assim inédito. Porra, e a gente torcendo aqui no Brasil, cara, você precisa ver como é que foi. Eu conversei com o Morten foi o nosso bate-papo número 8. Eu tenho uma listinha aqui, ó, da galera inteira, né? Para não me perder. E o Morten, e aí ele contou, tá, e aqui no Brasil, meu, cara, a gente, esporte interativo, aí mandava mensagem, tava começando aquela onda do WhatsApp, Facebook tava bombando, e aí uma loucura, cara, vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter. Cara, foi uma loucura aqui para nós, que é nós handbolistas, né? E foi muito top, né? E me conta aí como é que foi para vocês lá, né? Foi praticamente o primeiro mundial que você jogou assim realmente, e já, pô, naquela atmosfera linda e maravilhosa, porra, lotado no ginásio. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Então, eu tinha jogado o Mundial Juvenil e Júnior, mas adulto é outra coisa, O né? adulto. É, Exatamente. E aí eu joguei, a gente, primeiramente, na convocação, eu já, tipo assim, eu não tenho nem muito o que explicar, eu acho que eu sou muito abençoada, assim, Deus me dá muito mais do que eu mereço sempre. E sempre foi assim no esporte, na minha vida profissional. Eu conquistava coisas muito rápidas, assim, entendeu? Por exemplo, convocação adulta, não sei o quê, nananã. Então, eu me considero uma pessoa muito abençoada. E no Mundial 2013, eu estava treinando bastante, estava muito feliz na seleção e tudo mais. E quando saiu a convocação, eu fiquei muito feliz que eu estava indo para o primeiro Mundial adulto, mas que era aquela sensação assim, meu Deus, não sei nem se eu mereço isso, sabe? E quando eu fui pra. Eu cheguei depois, eu e a Amanda, né, de Concórdia, a gente estava jogando a final da Liga, e chegou lá na fase da seleção para. Elas já estavam juntas na Áustria para o Mundial. Depois, assim, eu acho que alguns dias, uma semana depois, alguma coisa assim, se eu não me engano. E a gente chegou lá e o time estava muito fechado, a gente já estava naquela sensação de que a gente tinha que merecia medalhar, porque a gente estava vindo numa crescente, né? 2011 não deu, 2012 nas Olimpíadas, então 2013 a gente estava naquela sede. E todas as reuniões da psicóloga, né? Era sempre a gente vai medalhar, a gente tem que fazer por merecer, mas a gente está trabalhando muito e tudo mais. Então a gente estava vivendo aquilo ali muito intenso, né? Então, eu tava vendo um sonho que, na verdade, outro dia eu tava pensando aqui, eu nem sonhei isso, eu tava vivendo. Sabe quando você realiza um sonho que você ainda nem sonhou? Fui eu, porque eu era júnior e eu não falava assim, eu quero ser campeão mundial. Eu não falava isso. Eu falava assim, eu quero ir para Olimpíada, ir para um mundial adulto, não ser campeã, né? Então, é, a gente chegou lá e jogou, e eu não fui um atleta que jogava o jogo inteiro, ou um tempo eu e um tempo Ana Paula, na verdade invertendo, porque a titular era ela, né? Um tempo Ana Paula e um tempo eu. Não era assim de jeito nenhum. Na minha cabeça eu tava assim, eu vou pro Mundial e tô muito feliz que eu tô aqui, pá, eu vou ser a melhor entregadora de água quando tiver tempo técnico, eu vou ser a melhor incentivadora, motivadora. Tipo assim, eu tava muito feliz com aquele momento ali e a minha cabeça era assim: quando a Ana Paula for descansar, eu vou entrar. E os 5 minutos que eu entrar para descansar na Paula, pô, eu vou fazer minha fintinha aqui, vou dar minha bolinha pro pivô, vou estar de apoio, eu vou organizar, vou chamar uma jogada. Eu tava com esse pensamento, porque realmente, como eu falei, eu tava vendo uma coisa muito grande e eu tinha noção de que não era. Eu não tava ali para ser uma das 7 principais, assim, entendeu? Eu não tava ali para. Não era isso. E, obviamente, respeitando todo mundo que eu tava ali, aquele time inteiro, Ana Paula, jogando na Europa, Duda, não sei quem, nananã, não ia ser Hanna que ia ter que resolver os problemas quando a seleção estivesse precisando, entendeu? Eu tava justamente nesse pensamento. E aí
quando eu entrei em alguns jogos, eu só não entrei na semi e nem nas quartas, mas em todos os jogos eu entrei assim. Eu acho que teve jogo que eu joguei 20 minutos, depois 10. Jogos que estavam um pouquinho mais apertados, 5. Voltar, fazia uma merdinha, saía, dava um passe errado, o Morten já volta, vem. Então, quando um dia antes do jogo, da final, eu tava treinando bem, assim, sabe? E aí eu lembro que um dia antes a gente treinou super bem, eu treinei super bem, e um dia antes a gente foi treinar, a gente foi jogar, sei lá, à tarde, e aí de manhã a gente foi fazer soltar e tudo mais, e deu uma treinadinha, e eu também tava super bem, assim, treinei bem, e aí no jogo, a Duda, que é muito importante para o time na defesa e no ataque e tudo mais. Ela precisava descansar para. Eu acho que não estava encaixando o jogo dela direito, assim. Era o último jogo, né? Tipo, eu já estava vindo numa sequência aqui, coitada, meu Deus. Então, quem era a reserva dela, né? Que era a reserva direta ali, era a Amanda de Concórdia, que é a minha esquerda. Eu tava ali no meu pensamento. Obviamente a gente joga nas armações, mas ali meu foco era tipo, eu vou entrar sem a Ana Paula precisar, chamar uma jogadinha pra Duda, pra Deonise, pra organizar o time. E aí eu só vi o Morten falando, não sei o que lá, a Hannah, daí meu pai, eu não. Porque a quadra tava lotada, eu nunca tinha visto tanta gente na quadra. E vivendo aquele negócio ali e tudo mais, como você falou, que aqui no Brasil, o Brasil parou para assistir aquilo, imagina a gente lá. Então era tudo muito novo para todo mundo ali, ninguém nunca tinha participado antes de uma final de mundial, né? Inclusive é inédito, o Brasil desde aquilo não, depois daquilo não jogou ainda. Então tava todo mundo muito, e ainda mais eu que jogava no Brasil, né? Não tava na Europa, não tava naquele clima ali, com aquele costume. E aí, quando ele falou assim, Hannah, daí meu pai, o que eu vou fazer? Aí o Alex, Hannah, vai aquecer. Daí eu queria dizer, não, pelo amor de Deus, né? O medo que eu tava ali. Mas como eu sou muito fominha, né? E eu tava ali pra jogar, obviamente, né? Eu tinha que deixar um pouco o medo, a insegurança de lado e ir. Eu nem pensei duas vezes, era um medo da minha cabeça aqui de dentro, mas na hora que ele falou, Hannah, vai aquecer, daí eu, na hora, fui aquecer rapidão. E aí ele falou, você vai trocar com a Duda no ataque. Aí Duda, né? Entendi nada. Meu pai do céu, que responsa. E aí eu entrei e tudo mais, e mais uma vez, né? Eu fui muito abençoada, obviamente a gente estava preparado, treinou muito e tudo mais, mas deu tudo certo ali. Eu fintei acho que a primeira bola foi. Ana Paula, eu fiz uma jogada, uma ação, a Ana Paula chutou, deu rebote, a bola veio na minha direção aqui, assim, ó, eu só peguei a bola, deu uma vaselina na cabeça da goleira e o Morten gritava pra mim, todo treino, para de dar vaselina, soca a puta bola no gol. Ele falava isso. E a primeira coisa que eu faço quando eu pego a bola no rebote é dar uma vaselina. Meu Deus do céu. Mas deu tudo certo, isso que importa. E, e aí a bola veio na minha direção, peguei o rebote ali e tal. Depois eu chamei uma outra jogada e, e fintei a Ana Paula, na verdade, estava no centro, estava de meia, ela estava organizando e eu vi que a menina estava meio. Olhava pra mim assim, tipo, o que que é essa menina desse tamanho, sei lá. Sabe? E aí eu É. tava botando muita. Não tava botando muito, não tinha muita confiança, assim, entendeu? E aí eu vi que ela tava mais deslocada pro centro da quadra, então eu peguei a bola rápido, a Ana Paula pedindo uma ação, e eu peguei a bola rápido pro fintar ela me empurrou, eu desequilibrei um pouquinho, e foi 7 metros, e aí já saí comemorando, parecendo que, meu Deus do céu. E aí, e aí depois o lance que todo mundo fala, que todo mundo lembra, que foi no segundo tempo já, é, na finta lá, na menina, a gente com inferioridade numérica, né? E tudo mais.
que é só para gastar tempo, recebe a falta, eu recebi a falta. E aí eu sinalizei para Ana Paula falando que eu ia fazer a ação que ela estava falando na próxima vez. Ela devolveu a bola para mim e eu fintei a menina e fiz o gol e foi muito feliz naquele momento, porque eu estava com inferioridade numérica. E todo mundo sabe que um jogo muito forte, quando você resolve fazer uma coisa que não está planejado, ou até mesmo quando está planejado e você não faz o gol, é contra-ataque que você vai tomar, entendeu? Você joga contra o time forte e você sabe que você errou por bobeira, você vai tomar um contra-ataque. E jogo que tá pau a pau e final, você não quer tomar um gol de contra-ataque. É muito difícil você fazer um gol. Então, Deus me abençoou, deu tudo certo. Aquela responsabilidade ali, meu Deus do céu. E é isso, eu tenho momentos muito, muito importantes, assim, que eu lembro daquele jogo, sabe? Eu muito focada, assim. O Morten pedia tempo e eu tava prestando atenção no que ele tava falando, porque era muita gritaria, a quadra tava lotada, então a gente não conseguia escutar informações técnicas dele. Tinha que ficar todo mundo muito atento, muito focado, muito ligado uma na outra para perceber, observar sinais, né? Escutar, tentar escutar e tudo mais. Então, eu estava muito focada ali. E quando deu certo, eu saí comemorando na hora. Tem até o vídeo. Ele vai atrás de mim e fala. Eu nem lembro direito o que ele fala. Tava muito, muito, muito barulho. Mas eu vi que no finalzinho eu lembro que ele falou assim: não terminou ainda, calma. Que na hora que eu fiz o gol, eu saí comemorando. Tipo assim, parecia que era o último lance, né? E aí ele falou: não acabou ainda, não terminou, calma. Então, aquele jogo foi muito importante, assim, na minha vida. É o jogo que muita gente lembra de mim, é o jogo que muita gente me conheceu, né? E até hoje eu recebo algumas mensagens de pessoas que me seguem falando: aquele seu gol lá na final de 2013. Então, foi muito importante para minha vida aquele jogo. Que demais, nossa. Hanna, faltam 7 minutos. A gente precisa fazer algumas perguntinhas para você. Vamos. Foi demais, 2013, cara, um espetáculo. Foi, puta, foi muito massa aqui para nós também, torcendo aqui. Aí, você continuou jogando no Brasil, e aí depois, ano passado, você jogou uma temporada na Rússia. Como é que foi lá, meu? Conta pra gente. Então, foi uma experiência totalmente diferente do que eu já tinha vivido aqui no Brasil, porque é diferente realmente cultura. É, esse lance do handball no Brasil não ser profissional, né? Por mais que desde que eu saí de casa eu me sustento do handball, mas é muito diferente essa relação. Lá que aqui as pessoas têm que trabalhar e jogar, não necessariamente, mas para ter uma vida melhor. E lá não é preciso isso. Todo mundo, em alguns países sim, mas todo mundo vive do handball tranquilamente. Então, era o meu sonho isso, e eu tinha abdicado isso forçadamente pelas minhas lesões. Mas eu tive a honra e o privilégio de realizar esse sonho ano passado, né? De ter ido para a Rússia e tudo mais, um clube que a estrutura é muito boa, a gente jogou contra equipes muito boas. A Liga Nacional, a Liga da Rússia, a gente jogou contra o Rostov. Então, assim, pô, são experiências que eu guardo para sempre, junto com o Mundial, entendeu? São coisas importantíssimas da minha vida que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, sei lá. Que eu me orgulho muito de tudo isso. E é diferente do Mundial, que eu não sonhava em ser campeão. Meu sonho é ser campeão mundial, não era isso. Mas foi um sonho que eu realizei. E jogar na Europa foi um sonho que eu planejei há muito tempo, que eu não tinha a oportunidade de realizar, porque eu sempre estava me lesionando. Eu tive 3 lesões seguidas uma da outra, né? Então eu tive a sensação de que foi um sonho realizado, né? Ano passado. Então, foram experiências boas e um pouco ruins, porque o costume, a personalidade das pessoas são muito diferentes, né? Do Brasil, obviamente, mas que eu me orgulho muito de ter vivido isso e que foi a melhor escolha que eu fiz no ano passado, assim.
de ter ido para lá viver novas coisas, sabe? Entendi. A gente foi pro Mundial 2016 no júnior masculino, no júnior feminino na Rússia. Júnior feminino No feminino. 2016, né? Foi muito legal lá. A gente ficou lá 25 dias lá. Foi bem bacana, tudo uma experiência. E a galera ela é meio, os russos são meio, né? Então, meio assim, né? O brasileiro é demais, né? O brasileiro é fantástico, né? Fora do Brasil, cara. Mas beleza. O Hanna, cara, o que você vai fazer agora, os próximos anos? Qual que é os planos para o futuro? Conta pra gente aí. Se você não quiser dar spoiler, não precisa contar, tá Não, bom? na verdade não tem spoiler. Eu vou falar a verdade igual eu falo pra todo mundo que tá me perguntando, tá todo mundo muito ansioso. Eu tava ansiosa também pra saber o que eu vou fazer na minha vida. Eu ainda não decidi, eu tô vendo o que eu vou fazer na próxima temporada, se eu vou pra Europa, se eu fico no Brasil, se eu continuo jogando, se eu não continuo jogando. Eu tô analisando tudo direitinho aqui, orando, vendo o que Deus quer pra mim. E e tô tentando colocar, organizar toda a minha vida aqui, todos os meus sentimentos, todos os meus sonhos, porque eu acho que uma vez uma live dessa que eu participei, alguém perguntou qual é o seu sonho agora que você quer realizar no handball e eu não tenho isso. Eu já realizei mais do que eu já sonhei com handball, né? Agora eu tenho sonhos pessoais, então eu tô tentando organizar tudo isso e ver o que vale a pena, o que eu quero para minha vida. E assim que eu tiver alguma posição, eu vou falar. Não é spoiler, não tô guardando segredo de nada, é realmente o que tá aqui no meu coração mesmo. Todo mundo que me Coloca o acompanha no Gabriel. Instagram vê que eu sou bem clara com tudo. Se eu for fazer uma dieta, eu posto. Se eu for fazer um treino, eu posto. Então, pode ficar tranquilo que quando eu souber o que eu vou fazer da minha vida, eu vou falar para todo mundo, para as páginas que me procuram, eu vou falar e abertamente na minha rede social também. Reúne a família aí pra gente dar. Estamos aí na reta final. Deixa eu chamar ele. Gabriel, Põe o vem cachorro aqui. também, põe todo Vem mundo aqui com aí. o Otto. Todo mundo quer te ver na live. Ana, faltam 2 minutinhos aqui. Bem logo, só dois É, minutos. Ó, já vou dar, ó. Galera que não tá no TikTok ainda, segue lá a Hanna no TikTok e a família tá demais, tá muito engraçado. Esses dias teve um lá que eu vi que era do. Que tava no velório, que pediu a senha do Wi-Fi. Oi, E ele tem Wi-Fi. pode E vir. assim por diante. Ô, Hanna, Não. enquanto você reúne a família aí, deixa uma mensagem para as meninas que estão seguindo a gente aí, que querem ser atletas de handball, que almejam uma carreira de handball, né? Deixa um conselho aqui para elas, né? Como que tem que ser essa dedicação delas, comprometimento, né? Para elas atingirem o objetivo delas de serem jogadoras de handball. Reúne aí, pode reunir, vai, junta aí. Aí, garoto! Show de Tá bola. bom? Eu vou estragar a vida. Então, na verdade, eu quero agradecer a todo mundo. Não dá para falar nome por nome aqui na live. Mas muito obrigada por estar aqui gastando um tempinho escutando minha história mais uma vez. Querendo saber um pouquinho da minha vida, da minha trajetória no handball, no esporte. Agradecer você também, né, o convite de falar um pouquinho da minha vida. A galera que tá me mandando um beijo, falando que é minha fã, muito obrigada realmente por esse carinho. Às vezes a gente acorda num dia ruim e isso faz muita diferença, né? E o que eu tenho para falar, a dica, o conselho, igual você falou aí pra galera que tá começando agora, é que vai fundo nos seus sonhos, porque às vezes a gente pensa que não vale a pena, mas quando a gente realiza a gente conquista coisas no handball, né? No que a gente está planejando ali. A gente vê que vale a pena abdicar de muita coisa. Por exemplo, eu saí da minha casa e eu morro de saudade da minha família, mas quando eu conquisto alguma coisa, eu vejo que valeu a pena, né? Sair de lá e tudo mais, fazer todo esse corre aí para manter no esporte. Então, eu acho que você tem que tentar até você não estar feliz. Quando você estiver feliz, você continue. Quando você não estiver feliz, você desista daquilo que está te machucando. Então, a dica que eu dou é essa. Não vai ser fácil, sempre vai ter alguma coisa ou outra que vai tentar te desanimar, mas no final vale a pena.
É isso aí. Faltam 20 segundos. Já pega o cachorro aí pra gente tirar aquela foto no final lá. Olha ele tá dormindo, meu Deus. Corre, corre. Corra 10 segundos. Galera, essa foi o nosso bate-papo de hoje. Bate-papo de handbolista. Semana que vem tem mais um bate-papo de handbolista toda quinta-feira, beleza? Obrigado, Rana, do fundo do coração. Faltam 5 Obrigada. segundos, tá? Eu desejo o maior Tadinho. sucesso pra você.